pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Meeting Office com o patrocínio da Cavalete. Hoje nós temos aqui como convidado o Thiago, CEO da Regus. Thiago, obrigado pela presença. Seja bem-vindo, Thiago. Bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Eu vou pedir até para você se apresentar e contar um pouquinho da sua trajetória, né? Muita gente já sabe, mas muita gente não sabe. Com certeza. Bom, mais uma vez, obrigado, bom estar aqui com vocês. Eu estou à frente da Regus há 10 anos, né? Se o pessoal não conhece, a Regus é um grupo internacional, britânico, que na verdade a nossa marca-mãe chama IWG. A Regus é uma das marcas, mas é a marca mais conhecida, acaba que todo mundo acaba fazendo essa referência à marca. Estou à frente do grupo aqui há 10 anos, liderando essa revolução nos espaços flexíveis de trabalho. Antes da Regus, eu trabalhei muitos anos na Johnson, né? Fui Johnson para Brasil, América Latina, uma empresa americana, cultura muito forte, focada em pessoas, produtos, né? Muito legal, bacana. Antes da Johnson, eu trabalhei muitos anos também para empresas europeias, especial empresas dinamarquesas. Eu fui head de uma empresa grande de serviços aqui para a América Latina, Portugal, Espanha também, que era muito bacana. Então, eu venho de um background muito heterogêneo de experiências assim. Eu já fui facilities, eu já fui engenharia, eu já fui diretor comercial, eu já fui diretor de operações, já fui country manager, tá, todos os nomes bonitinhos que tem ali, assim, já fez parte da minha carreira. E a sua formação é? Eu sou um milkshake cultural. Eu tenho técnico em mecânica, técnico em eletrônica, pós-especialização técnica em equipamento médico, odontolar e hospitalar. Olha que coisa maluca isso. Fiz no Senai, né, quando eu era menino. Aí eu fiz tecnologia, sou tecnólogo em processos, complementei para engenharia mecânica e depois eu fui para a área de marketing, MBA em marketing, MBA em finanças. Então, sim, passei por várias áreas. Super-homem. E minha escola de empreendedorismo, minha escola de negócios foi o Grupo Senco, do Ricardo Semler, que ali nos anos 90, né, foi um empreendedor muito famoso do Brasil, né, não só no Brasil, no mundo virando todo. a própria mesa. Virando a própria mesa, isso. E lá foi minha escola, lá onde eu comecei novo, lá, passei por todas as áreas, e isso era uma coisa muito legal. Você vê como a Senco já estava à frente do seu tempo ali na época, a gente já tinha espaço de coworking nos anos 90. A gente só não chamava de coworking, né? Porque o termo coworking mudou muito nos últimos anos, né? A gente fala de coworking, já foi campus office, open office, escritório compartilhado, escritório virtual, né? A gente tem vários nomes ao longo dessa trajetória. Mas naquela época a gente chamava de campus e eu gostava bastante, assim, porque eu era bastante novo, eu venho de uma família que era de Minas, que veio morar em São Paulo. Então eu vim morar aqui em São Paulo dos 10 para os 11 anos, então sair de uma cidade de 5 mil habitantes para você vir chegar em São Paulo, para mim tudo era muito diferente, né? O tamanho da cidade, a forma como o paulistano, né, se comporta, né? Hoje eu sou, que eu brinco com o pessoal, né, meu sotaque é muito mais paulista do que já foi mineiro alguma vez, né? Só tem que passar uns 30 dias em Minas, aí eu volto falando igualzinho todos os parentes lá. E era muito legal, assim, que dentro do grupo ali da Senco a gente tinha de tudo. A gente tinha joint ventures, por exemplo, a Cushman Wakefield Senco, que naquela época era uma joint venture com a americana Cushman Wakefield. Então, conseguia trabalhar e aprender um pouco mais de property management, essa área de brokerage, tudo. Ao mesmo tempo que você tinha a Senco Industrial, que vendia torres de resfriamento e tudo mais. Então, você aprendia da parte industrial, logística. Aí você tinha a Senco Comercial, você tinha a Senco Serviços. E eu me lembro que eu fui um dos funcionários ali, logo no comecinho, de uma startup que a Senco estava montando, que chamava Senco Manutenção Volante. Qual que era a ideia? O Ricardo queria montar a maior empresa de manutenção compartilhada do Brasil. Então, em vez de cada empresa ter o seu contrato de manutenção, a gente tinha os técnicos e a gente compartilhava esses técnicos com vários clientes. E a gente achou um nicho de mercado muito forte, que foi a rede bancária. Você imagina, bancos estão todos no mesmo lugar, então você falava, eu vou prestar serviço nessa cidade aqui, vou lá, para Araçatuba. Então, o cara já faz Santander, ele já faz Bradesco, ele já faz Itaú, ele já faz Bamerindos, e por aí vai, né? Nem existe mais. Logisticamente muito prático. E era prático. E isso cresceu de maneira absurda. Eu fui o funcionário ali, por exemplo, número 10 dessa empresa. Quando eu cheguei lá, a gente estava desenhando modus operandi. Então, eu tive essa experiência de startup também. A gente só me chamava de startup, que também é um termo mais recente, né? Era um bom negócio na época, né? E aí eu fui nessa empresa. Quando essa empresa foi vendida, eu já era o head da empresa, pela Senco. E eu fui junto na aquisição. Foi quando eu fui para essa empresa dinamarquesa, que era o Grupo ISS. Naquela época, a gente já tinha 3.500 funcionários no Brasil. Era uma empresa que faturava aí já na casa dos seus 150 milhões ano. Então, para mim foi muito bom. Aquilo ali foi minha escola de negócio, né? Acho que foi minha época ali de que o que as startups vivem hoje é a experiência que eu tive lá atrás. É lógico que hoje a gente vive num outro cenário, né?
E eu brinco muito com o pessoal que em 2015 eu cansei de ser vidraça e falei, quero virar pedra. Por quê, né? Sempre trabalhando com serviço, você está acostumado sempre a prestar serviço, né? Participar de concorrência, dar preço. Falei, gente, pô, eu quero sentar do outro lado, quero sentar do lado de quem contrata agora, né? E ficava brincando com os amigos, né? Com os executivos. E olha que coisa bacana, gente. Eu era cliente da Regus. Pela Johnson, a gente usava os escritórios da Regus toda a América Latina. Então, por exemplo, como é que eu cresci a minha operação lá na Colômbia? Eu contratava colaboradores, mas como lá na Johnson a gente não tinha escritório na Colômbia grande, porque era só as plantas, né? Então, e na planta, geralmente naquela época, e hoje também é muito assim, nas plantas industriais, a área de escritório geralmente é a menor área possível, porque você quer usar o espaço da planta para produzir, né? E a área de escritório conflita muito com a questão de segurança do trabalho e tudo mais. Por exemplo, a Johnson tinha uma fábrica de bateria. E é um ambiente todo controlado, tem toda a questão, né, dos gases que estão no ar e tal. Então, ter um escritório no ambiente fabril não era recomendado. Então, o que a gente começou a fazer? Puxava todo mundo administrativo e colocava eles em coworking. E, na época, a gente contava muito com o apoio da Regus. Só que a Johnson começou a crescer muito rápido, eu comecei a ter que contratar muita gente. E, naquela época, a Regus não estava presente em todas essas cidades. E foi uma coisa muito dinâmica, assim, porque eu falei, cara, vou encontrar quem que cuida aqui de América Latina, aqui na Regus. Aí me meti lá no LinkedIn, eu sou um cara bastante ativo de mídias sociais, eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer, sempre gostei. E aí não achei o head da América Latina. Eu falei, eita, quem que é? Falei, deixa eu procurar o cara no Brasil, sou brasileiro. Aí não achei. Só que nessa eu achei o fundador e o Global CEO da Regus, que é o Mark Dixon, que fundou essa empresa em 1989, ele é um dos 10 maiores empreendedores da Inglaterra do último século, assim, né? Uma pessoa super reconhecida no mercado. Eu encontrei ele no LinkedIn, rapaz. Aí eu peguei e falei assim, vou mandar uma mensagem para esse homem aqui. Aí mandei, falei, olha, Mark, sou fã do produto de vocês, eu acho que esse escritório flexível é o futuro, né? Tipo, eu vejo como cliente. Porém, contudo, estou tentando crescer, estou tentando dar mais negócio para vocês, estou sentindo que a Regus não está crescendo na mesma velocidade que a minha demanda está crescendo aqui. E, pô, eu tentei encontrar aqui o seu cara América Latina, não encontrei. Tentei encontrar aqui o seu cara Brasil, não encontrei. Então, das duas, uma. Ou vocês estão sem alguém e vocês estão contratando, ou a sua pessoa está se escondendo. Cara, vocês acreditam que eu escrevi isso no e-mail pro cara? Mas eu acho que era um dia que eu estava meio assim, sabe? Inspirado, pá né? virada, assim. A vantagem é que o inglês tem um humor bacana. Né? Não, foi... Assim, na época eu revisei bem. Assim, eu mandei no LinkedIn, gente, uma mensagem para ele. Tá. E aí, ok. No outro dia, me ligou, me mandou uma mensagem via o LinkedIn também, a Global HR, que era o RH Global. Eu escuta, a gente recebeu uma mensagem aqui super inusitada sua para o nosso Global CEO e tal. E ele leu e ele encaminhou pedindo para te conhecer. Tudo bem, vamos falar tal hora. E aí, cara, 4 meses depois eu vim para a Regus para tocar América Latina. Eu comecei como América Latina. Mas quando eu aterrissei na Regus, assim, eu fiquei só 4 meses com a América Latina. Por quê? Porque a oportunidade do Brasil era tão grande. Só 10 anos atrás. Isso há 10 anos atrás, 2015. O Brasil era tão grande perto da América Latina que não fazia sentido nenhum eu ter uma outra pessoa ter um medalhão no Brasil, sendo que eu já estou no Brasil. E eu brinco muito com o pessoal, porque essa vaga para o cara Latam era em Miami. E quando eu comecei na Regus, eu comecei a ver a dinâmica do negócio, a dinâmica dos clientes, né? a dinâmica do mercado. Falei, cara, não dá para tocar isso aqui de Miami. Você tem que estar aqui, você tem que ter olho no negócio, você tem que visitar o centro, tem que estar próximo das pessoas, né? E olha, lá em 2015, a gente não tinha essa disseminação que a gente tem hoje de reunião virtual e tudo mais. Trabalho remoto era para poucas pessoas e mesmo assim ele era muito mal visto. E mal visto. Mal né? visto. E então eu falei, cara, não faz sentido eu tocar isso de Miami. Então eu dei um tiro no pé, porque era para eu ir para Miami. Então você pensa, dei um tiro no pé e falei, cara, não, eu quero ficar no Brasil. Então deixa eu tocar o Brasil. E, cara, bota alguém hispanohablante, né? Fala espanhol também, mas bota alguém que toque a América Latina ficando na América Latina. Por exemplo, a gente precisava contratar alguém no México, bota alguém no México. E aí a gente fez essa divisão. E aí eu foquei no crescimento do Brasil e tô aqui desde então. Então são 10 anos, a empresa está com um milestone muito interessante. Esse mês a gente está celebrando 30 anos de Brasil. Né? Para você pensar bem, não são todas as empresas do Brasil que duram 30 anos, então é um achievement, né? É uma coisa muito importante dentro da nossa história. A gente já passou por 4 grandes crises econômicas no Brasil, então nosso modelo se prova resiliente no mercado nacional.
A empresa tem 35, fazendo 36 agora em janeiro, anos de mercado, 30 anos no Brasil. O Brasil tem uma história interessante, a gente é o primeiro país fora da Europa para a Regus. Então, a Regus começou a crescer em 89, e a história da Regus é bem interessante, conecta muito com o que a gente vive hoje, porque o nosso fundador ele tinha ali uma empresa de serviço de alimentação, como se fosse food trucks, assim, né? E ele tinha vários ali na região de Bruxelas, na Bélgica. E um dia ele percebeu que as pessoas compravam um café na cafeteria e se apertavam naquelas mesinhas para fazer uma reunião de negócio. Ou compravam a comida dele ali, né? E ficavam nessas mesinhas altinhas, assim, na frente do food truck, se apertando para fazer reunião. E aí tinha um imóvel na esquina de onde ele estava, que estava vazio. E eram várias lojinhas. Era como se fosse uma galeria de roupa, assim, cheia de lojinha. E aí ele procurou o proprietário, a ideia dele era montar ali um restaurante. Ele procurou o proprietário e falou o seguinte, cara, tô com uma ideia aqui, vamos ver se você entra comigo nisso. Ele, qual que é a sua ideia? Eu queria fazer aqui um monte de mesinha de reunião em salinhas e eu vou vender essa mesa de reunião quando o pessoal me comprar o café. Quando o pessoal comprar comigo, então vai ser um working lunch ou um café de trabalho, uma coisa assim. E aí o proprietário falou, não, legal, gostei da ideia, entro com você. Então ali nasceu a Regus, olha só, né, o insight que o cara teve. E rapidamente já começou a crescer para espaços de trabalho compartilhado. Lógico que no começo era muita demanda ainda para pequenas salas, depois o negócio foi crescendo. É um produto que ganhou a Europa ali de maneira muito rápida. Em 2 anos a Regus já estava batendo 100 unidades na Europa. Desde a primeira na Bélgica, 100 unidades na Europa. Quando a Regus veio para o Brasil, já tinha 200 locais na Europa com Regus. Então foi um crescimento muito rápido, muito forte. Que cidade da Bélgica? Começou em Bruxelas. Aí, já lá em 94, 95, a Regus já estava presente em quase todo o continente europeu. E esse crescimento todo veio numa época muito interessante para o Brasil, uma história, para quem está acompanhando o podcast, que eu acho que conecta muito, ainda mais que a gente está falando aqui, né, de ambiente de escritório, porque, não sei se vocês lembram, 94, 95 foi a chegada da internet no Brasil também. Internet de escada, os BBAs, etc. E-mail corporativo, uma série de tecnologias que não eram acessíveis a todo tipo de empresa. É lógico que os grandes bancos tinham, é lógico que as grandes empresas tinham, mas ainda não era acessível. E a primeira unidade da Regus, que foi inclusive aqui no WTC, lá em 95, era uma das primeiras unidades onde cada escritório tinha uma conexão de internet. De escada. A nossa era, né, uma conexão privada ali com algum provedor da época, Mandic, etc. E as salas tinham, né, a internet cabeada, então o cara podia vir e trabalhar, porque trabalhar em casa de escada era extremamente lento e tal. E aquilo foi um boom de demanda de escritórios. Então a Regus chegou em São Paulo em 95, rapidamente começou a crescer. Eu ainda tenho algumas dessas unidades abertas até hoje, mesmo 30 anos depois. A gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Mourisco. A gente tem o Faria Lima, ali o 3729 da Faria Lima, que, aliás, é uma história muito engraçada da minha pessoal. Quando, nos primeiros empregos que eu tive na vida, eu tive um emprego de segurança. Porque eu sou um cara grande, né? O cara grande passa na entrevista de segurança fácil, né? Eu era moleque. Não precisa nem falar. Eu estudava de manhã, eu fiz faculdade pública, mas eu passei para de manhã, então eu tinha que arrumar um emprego para tarde e para noite. Né? Não podia ser um emprego de dia. Então, o segurança veio, caraca, trabalhava à noite. E aí eu estudava de dia e dormia à tarde. Essa foi minha vida durante alguns anos. E o prédio que eu comecei na área de segurança patrimonial foi o Birman 29, ali, o 3729. E tinha uma empresa naquele prédio que era altamente assim, especializada em escritórios, que era a Regus. Então, olha só, que coisa maluca. Eu já trabalhei naquele prédio com segurança. E eu me lembro até hoje que toda a equipe da Regus, desde o começo, tá? Isso permanece até hoje, é uma equipe polivalente e quase todos assim têm que falar pelo menos inglês. Muitos falam 3, 4 línguas, porque a gente tem uma demanda muito grande de clientes internacionais. Lá em 95, 97, 99, essa demanda era muito alta mesmo, porque você imagina, como é que uma empresa chegava no Brasil nos anos 90? Ela tinha que vir para cá, contratar gente, fazer contratos de locação. No Brasil, para você abrir uma empresa, você tem que ter um contador, você tem que ter um endereço comercial. Né? Então, não é fácil abrir uma empresa. Então, essas empresas tinham muita dificuldade de vir para cá. Isso ficava na mão de advogados caríssimos. De repente, você tinha a Regus que estava falando para as empresas lá fora, falando, olha, você quer ir para o Brasil? Você aluga um escritório comigo,
você já vai ter o Tá escritório, tudo na mão. o endereço O endereço comercial. comercial. E lá a gente tem parceiros que vão te ajudar com a questão fiscal, Fiscal, tudo, tudo, contábil, etc. Cara, conto nos dedos quais empresas dessas grandes que a gente conhece hoje que não vieram para o Brasil através da Regus. Facebook, Google, LinkedIn, todos eles têm uma história, Uber, de vir para o Brasil por aqui pela Regus. pela Regus, ou seja, assinaram contratos lá fora e começaram a operação aqui. Hum. E lá em 98, 99, quando eu trabalhava como segurança nesse prédio, tinha questão muito de muita gente gringa, né? E tinha que falar inglês. E toda vez que tinha uma demanda do gringo, e como era segurança e trabalhava à noite, não tinha nenhum outro segurança que falasse inglês. Eu sempre tive muita facilidade com língua, então eu tinha essa interação com eles ali. E hoje voltar no mesmo prédio, né? Depois de quase 26, 27 anos, Segurança. né? Tipo, e é muito bacana isso, porque a gente tem que ser muito. A gente tem que ter muita hombridade olhar para o nosso passado, porque é ele que nos moldou até aqui, onde Até aqui, estamos hoje. justamente. Claro. Né? Então, e eu sei que alguns serviços, e eu vim da área de serviços, tá? Tem serviços que passam despercebido pelos clientes. Então, por exemplo, você nunca vai entrar numa sala, aliás, escritório lindo aqui da Cavalete, mas você nunca vai entrar numa sala e falar, nossa, que sala limpa. Mas você vai entrar nessa sala, se ela estiver suja, você vai falar, sala suja. Você nunca vai entrar e falar, nossa, essa tomada tem uma diferença aqui de voltagem absurda, olha, de 0 a 110, perfeito. Você não vai fazer isso, mas se a tomada não estiver funcionando, você vai lembrar do profissional. Então, o profissional que trabalha atrás do balcão, ele só é lembrado quando tem problema, né? E a maior dificuldade que eu acho que o mercado de escritórios, durante muito tempo, e o Brasil profissionalizou bastante, eu fui membro atuante aí da Abrafac, Associação Brasileira de Facilities. Aliás, até uma coisa bacana, o primeiro prêmio da Associação Brasileira de Facilities eu que ganhei, que era os melhores do ano. Né? Lembro até hoje, em 2004, tem o meu troféuzinho guardado até hoje lá. E exatamente assim, tipo, esse mercado de facilities no Brasil ele teve que se profissionalizar. E ele se profissionalizou de uma forma muito interessante, de forma a criar uma voz para esse mercado. Eu padronizar serviços, padronizar escopo. E até hoje, quando eu vou numa unidade da Regus, eu sempre tento olhar para os nossos provedores, para os nossos colaboradores de uma maneira diferente, porque eu já tive lá. Eu já estive atrás do balcão, entendeu? E eu sei o quão esquecido é esses serviços. Então, tudo. Você vai numa recepção do prédio, se você for bem tratado, tudo bem. Mas se você for maltratado, você lembra. Então, é injusto com essa classe de profissional. E eu gosto, muitas vezes, quando eu volto nessas unidades, que tem muito tempo, sempre de olhar para as pessoas com um olhar de mais carinho. E aí, tá tudo bem? Vocês estão precisando de alguma coisa? Posso ajudar? Não posso ajudar? Tratar bem esse tipo de profissional, porque muitas vezes a gente desconta, né, nossos problemas do dia a dia. Sem luz, 3 dias em São Paulo, chega lá, já tá bravo, né? Não, e a gente esquece que muitas vezes ali tem uma pessoa igual a gente, né, que tá passando por perrengues também, que pode estar com problemas e tudo mais. E que nem tudo é fácil, né? A gente vive num país muito difícil. Então, quantos funcionários você tem hoje no Brasil? Funcionário direto, a gente tem 300. Nossa operação não é muito grande de funcionários próprios. Indireto está quase 1.000. Se a gente for considerar todo mundo que trabalha dentro dos nossos espaços. Serviço. Exato. A gente, por exemplo, muitos serviços são terceirizados, então como Facilities. Até Facilities, né? Vou te explicar, né? Falar um pouquinho aqui. Por que a gente terceiriza Facilities, né? Porque se você pensar bem, o mercado de coworking, né? Ele é um Facilities. Só que a diferença é que, ao invés de você ir na casa do cliente prestar o serviço, você traz o cliente para dentro da sua casa. E você presta o serviço aqui dentro. Mas eu presto serviço de manutenção, de limpeza, de segurança, de tudo. Só que eu estou em vários prédios, e eu tenho muitos prédios comerciais. E o que acontece? Muitas vezes, para mim, faz mais sentido contratar a mesma empresa que já está fazendo o prédio do que eu ter uma empresa terceira para ir lá fazer a manutenção. Então, por exemplo, vamos pegar um prédio igual esse aqui. Com certeza, a parte do ar-condicionado é VAV, tem um DNS no prédio, entendeu? Então, assim, muitas vezes, trazer uma empresa de fora, ela vai ter mais trabalho para operar do que a empresa que está aqui dentro. A empresa de limpeza, muitas vezes, ela tem a sinergia de fazer o prédio inteiro, então fica mais fácil. Agora, eu tenho minha própria demanda, meu próprio escopo. Então, por exemplo, a gente já evoluiu para a limpeza por metro quadrado, que é uma coisa que pouca gente entende. Né? O mercado de limpeza ainda contrata por cabeça. Eu quero uma pessoa, um turno de tantas horas, ou 2. E a gente foi para um nível de metro quadrado ocupado. O metro quadrado ocupado tem um escopo, o metro quadrado desocupado tem outro. Porque se aquele escritório, por exemplo, ele tá vazio, ele vai ficar um mês fechado, porque eu tenho previsão das minhas vendas. Eu não preciso fazer essa limpeza diária ali. Agora, o escritório que tem movimento, que está com uma ocupação mais densa, eu tenho um outro escopo de limpeza. Então, a gente conseguiu evoluir alguns serviços para essa métrica. E esse modelo é internacional ou é vocês? Esse modelo
no grupo IWG, todas as nossas marcas, Regus, Spaces, HQ, Utiliza esse modelo. a gente usa um modelo globalizado de operação, né, que a gente chama de BOM, Business Operating Model. Todos os países têm que estar em compliance com esse modelo. É lógico que existem algumas variaçõezinhas locais. Então, por exemplo, você tem países como a Costa Rica, onde a produtividade por metro quadrado de um profissional de limpeza é limitada por lei, como se fosse uma convenção de um sindicato. Então, fala, ó, ninguém limpa mais que 1.000 metros, acabou. Tem 1.001, o cara para de trabalhar. Então, tem que ter outra pessoa para limpar. Tem mercados onde você tem travas muito mais duras. Até, por exemplo, uma jabuticaba do Brasil. Atendimento telefônico é limitado a 6 horas no Brasil, por lei. Os meus colaboradores, quando eles estão sentados na recepção, eles estão recebendo telefone. Sim. Ou de um cliente interno que está ligando para pedir uma informação, ou de um cliente externo que está ligando para reservar uma sala, ou mesmo dos clientes que contratam com a gente o escritório virtual. O cara que está ali, tem um endereço ali, mas não está ali fisicamente. Então ele contrata um telefone. Eu vou atender lá como a empresa do Donato, bom dia. Isso é um atendimento telefônico, ele é limitado a 6 horas. Então o meu cara tem que logar, ele só pode atender por 6 horas. Depois de 6 horas, o login dele cai. Isso não é um padrão global, isso é um padrão do Brasil. Então a gente consegue fazer algumas alterações. Mas a ideia, isso é muito legal, é que se você entrar numa Regus em Tóquio, São Paulo, Nova York, Bruxelas, você vai encontrar o mesmo produto. O cliente não precisa nem trocar o Wi-Fi é o mesmo. Então o teu computador está configurado para o Wi-Fi da Regus, vai funcionar em qualquer Regus do mundo. E durante muito tempo, o Globetrotter, né, o cara que viaja o mundo inteiro, foi uma linha de frente para a gente, chegou a representar 10% da nossa receita. Hoje, com o advento do trabalho híbrido, do trabalho remoto, da reunião virtual, o volume de Globetrotter diminuiu, né? Convenhamos, a gente mesmo não faz o mesmo volume de viagem que você faria no passado. Se não tivesse. Não que a viagem deixou de ser importante, porque eu ainda acho que o tete-a-tete, o presencial é importante, mas... É mais seletivo agora. Mais seletivo, exato. A gente alterou o nosso produto, eu vou falar um pouquinho depois sobre o que a pandemia trouxe de mudança, mas a gente, nesse caso bem específico, a gente alterou bastante o produto. Por exemplo, sala de reunião hoje pra gente, ela está cada vez maior. Eu prefiro fazer sala de reunião para 4 pessoas ou mais do que fazer sala de reunião pequena, porque o pequeno acontece onde? No virtual. Sim. Hoje está tão fácil, você fala, vamos fazer um call rápido aqui, 2, 3 abre a câmera. Então a reunião pequena deixou de ser um espaço necessariamente, a não ser que você precise para receber um cliente, para assinar um contrato, né, para passar uma boa impressão e tal. Isso no passado já foi a nossa maior demanda. A gente já chegou a ter 15% da receita vindo de sala de reunião, né? Então, isso foi migrando, acho que o produto vai se adaptando, cada vez mais o mercado de escritório vem evoluindo. Pela primeira vez na história, Gustavão, acho que a gente tem uma oportunidade de ouro na mão, porque como é que funcionava no passado? Tinha alguma tendência de trabalho nova lá fora. O escritório em cubículo, né, nos anos 80. Era feito nos Estados Unidos, começava na Europa, e chegava no Brasil depois de anos. Não, agora não é mais cubículo, é open office. Mesma coisa. Começava nos Estados Unidos, ia para a Europa, chegava no Brasil depois de anos. Alguma empresa grande tinha que adotar, aí as outras começavam a copiar, aí alguns escritórios de arquitetura falavam, olha, isso aqui é a tendência lá fora, vamos começar a trazer. Mas era anos para chegar no Brasil. Com a pandemia todo mundo teve que implementar o trabalho híbrido e o trabalho remoto na mesma época. E nivelou. O Brasil hoje está no mesmo nível de Estados Unidos, no mesmo nível de outros mercados, quando o assunto é trabalho híbrido. E eu acho que a gente se beneficia até mais do que outros mercados. Daqui a pouco eu explico um pouquinho por quê. Então, essa é uma oportunidade de ouro. A gente nunca viu isso, nossa geração não viu isso. Hoje a tecnologia é a base. Hoje não tem nenhum telefone que lança nos Estados Unidos e que a gente tinha que ir lá comprar e que não funcionava no Brasil. Eu fiz isso muitas vezes. Eu peguei um voo para ir comprar o primeiro iPhone e voltei para o Brasil triste porque não funcionava aqui. Não funcionava aqui. E aí esperei meses para sair uma adaptação lá, um jailbreak que funcionava. Hoje não, lança lá 2 semanas, está lançando aqui. Então, funcionando aqui. Isso, essa globalização, essa base tecnológica fez com que o Brasil atingisse um nível de produtividade em escritório que os outros países de primeiro mundo já têm. Já tem. E que isso é muito legal. Então, eu tenho, por exemplo, um primo em Minas que se formou em engenharia de software e ele trabalha para uma grande multinacional americana, cara, de uma cidade de interior lá que tem seus 5.000 habitantes. E aí você fala, cara, meu cara trabalha no mesmo, pau a pau com o cara que está lá em Massachusetts trabalhando. A tecnologia dá a base para ele fazer isso.
É lógico, ele vai perder um pouquinho quando tem uma integração do time lá, ele não está Sim, lá. você não está presente. Mas olha que porta que abriu para ele. Quando que ele ia ter essa oportunidade no Uhum. passado? Ele não teria. Então, eu acho que hoje o Brasil é a terra do futuro quando o assunto é trabalho híbrido. Eu continuo apostando minhas fichas nesse mercado, né? Não só apostando nas fichas, eu trouxe, né? Depois a gente vai até falar um pouquinho aqui. Durante a pandemia eu trouxe um livro para o Tem mercado. até um livro, né, a respeito de Que é nem home nem office. O futuro do trabalho é híbrido, porque não vai ser só de casa e nem só de escritório. Uhum. E agora eu até tem duas frases que a gente tem falado bastante no mercado, que o pessoal tem gostado, que é o seguinte: a gente vai riscar a palavra híbrido. A gente vai parar de chamar de trabalho híbrido, nós vamos chamar de trabalho, porque já está normalizando. Então eu vou chegar numa empresa, eu estou sendo entrevistado, e o Gustavo vai falar o seguinte: eu tenho uma vaga aqui para você de diretor. Eu vou perguntar, qual que é o esquema de trabalho? Eu não preciso mais perguntar se é trabalho híbrido, se é remoto. Não, já está normalizando. Né? É lógico que cada empresa tem um modus operandi. Não, sim, E a gente vê hoje um número crescente de empresas ou diminuindo o remoto ou aumentando para 100% presencial. Mas aí também tem uma questão, né? O remoto, 100% remoto, igual muitas empresas optaram e fizeram muito barulho de mercado, eu acho que ele é perigoso. E eu falo isso muito no livro e eu bato muito nessa tecla nas palestras e tudo de mercado, porque você não ter um mínimo de interação social, você primeiro vira um mero observador do que está acontecendo. Ou sociopata, né? Exato. Você não tem mais controle das atividades daquele colaborador e você passa a interagir de uma maneira de fazer uma supervisão que é mal vista pelo colaborador. Vou te dar um exemplo. Digamos que nós 4 sejamos uma equipe, a gente trabalha junto, né? O Gustavão é o nosso chefe, mas a gente trabalha no mesmo escritório. A gente vai todo dia. O Gustavo chega, bom dia, tudo bem? A gente tem nossa mesa, cada um trabalha. Chega na hora do almoço, o Gustavão falou: Thiago, como é que tá a coisa? Tá assim, tá bom, beleza, tá bom. Final do dia, Gustavo, foi bom pro dia? Você fez isso? Fiz. Fez isso, fiz, tá bom. Foi embora. Amanhã vem trabalhar tudo normal, concorda? Agora, vamos pensar todo mundo remoto. Eu abro um call com o Gustavo 9 da manhã. Oi, gente, tudo bom? Bom dia. Ó, como é que vai ser a dinâmica de vocês hoje? O que vocês vão fazer? Tá bom. Meio-dia, Gustavo abre outro call. Oi, gente, e aí? Como é que foi a produtividade da manhã de vocês? Final do dia, o Gustavo abre outro call. E aí, gente, como é que foi o dia? Cara, quanto tempo vai levar pro Gustavo estar sendo taxado como um chefe tóxico? Microgerenciamento que mata qualquer coisa. O presencial, ele disfarça esse microgerenciamento. O virtual, ele enaltece. Então, o 100% remoto ele é um desafio para quem é uma liderança fraca. O 100% remoto ele é um desafio para quem não tem uma base tecnológica muito forte. E ele traz um impacto de imagem muito grande. Vocês viram uma notícia recente que um grande banco brasileiro, né, a gente pode comentar o nome porque foi pública, que o Itaú demitiu mais de 1.000 pessoas que não estavam trabalhando no home office. Exatamente. Era o home off. Home office. E aí eu te falo, será que a culpa é das pessoas? Ou será que não tem um componente aí de uma política de trabalho flexível que talvez tinha que estar mais... Ou uma política de gestão que o gestor estivesse mais preparado para lidar com esse modelo de trabalho. Porque você falar para mim que eu mandei embora 1.000 pessoas que não trabalhavam de casa, sendo que é uma das maiores empresas do Brasil, que tem com certeza uma das melhores plataformas de gestão de pessoas, é fácil saber se a pessoa está logada trabalhando ou não. Né? Agora, no momento que ela resolveu demitir 1.000 pessoas ao mesmo tempo, não é sobre a performance das pessoas, é uma dúvida sobre o modelo. Sobre o modelo. É sobre o modelo. Não é mais sobre... É a mesma coisa que você falar, olha, essa minha unidade no Jabaquara não funciona, eu vou fechar o prédio inteiro. É sobre a localidade, não é sobre a performance das pessoas. Então eu acho que nessa leva de 1.000 foi muita gente boa embora. Sim, porque talvez a forma como eles foram contratados e a forma como foi desenhado ali para eles, não funcionou. O próprio Nubank lá na pandemia falou, todo mundo vai ser remoto, 100% remoto. E o Nubank está tendo um forte movimento de volta total. Agora, né? E eu acho que cada empresa tem que encontrar o seu modus operandi. Não existe um tênis, um sapato que sirva a todo mundo. Então, o trabalho híbrido é igual. A minha demanda é um tripé. Cliente, colaboradores e empresa ou acionistas. Tem que funcionar para os 3. Se o meu modelo de trabalho híbrido funciona só para 2, ele vai dar errado. Então, vou te dar um exemplo. Eu fui comprar recentemente um maquinário para minha casa e eu liguei no fornecedor, era sexta-feira à tarde. Eles me atenderam pelo WhatsApp. Aí o cara falou, para vender esse produto, você tem que falar com o vendedor. Então, liga no número tal, digita tal, fala com o vendedor. Eu falei, beleza, né?
Não era o atendimento que eu queria no WhatsApp, mas tudo bem. Tudo bem. Fui lá, cliquei, fui, liguei. Ah, aperta tal, chegou pro cara. Eu peguei e falei, pô, eu queria impactar tal. Ele falou assim, pô, cara, beleza. Tem como se ligar na segunda de manhã? Aí eu peguei e falei assim, mas por que você não pode me atender agora? Ele, não, é porque a gente tem a Short Friday. Então a gente só trabalha sexta até o meio-dia. Também tá tendo A gente não isso. trabalha sexta à tarde. Aí eu falei, pô, cara, que legal, mas não tem ninguém pra me atender? Agora ele falou, não dá, cara, comercial só segunda de manhã agora. Então eu posso pegar teu recado e segunda de manhã a gente te liga. Aí você pega e fala o seguinte, pô, deve ter sido legal pra caramba implementar o Short Friday, todo mundo ficou feliz. Funcionou pros colaboradores, certo? Para a empresa. Cara, a empresa Pro tá perdendo cliente. venda, com certeza. Então não tá funcionando para ela. Para o cliente, com certeza não funcionou. Então, é aquela típica política que muitas vezes ela foi feita com populismo para agradar só o colaborador e que não se pensou em outro nível, né? Mas comercial de varejo não pode ter Short Friday de jeito nenhum. Maluco isso, cara. Pode ter a fábrica, o funcionário. Eu vi numa época que trabalhava até no sábado, né? É, E domingo, ia claro. lá. A gente fazia prova no sábado. Tô brincando. Foi bem mais antiga, a sabatina. Mas, por exemplo, agora, eu acho que o mercado de escritório tem que estar muito, muito preparado, porque a gente está aí na iminência de uma mudança de escala de trabalho forte no Brasil, de 6/1 ser eliminada, né? O 5/2 ser a escala oficial. E boa parte deste mercado não está preparada para isso. Empresas de limpeza, de segurança, recepção, quase todos operam na escala 6/1. Vai ter que rever os custos de condomínio urgente, vai ter que rever custos de facilities urgente. Porque no momento que você tem que aumentar as pessoas para cobrir a escala, vai aumentar os custos, né? Os próprios clientes vão ter uma dinâmica diferente de uso de espaço. Eu acho que isso é bom. Eu conheço vários outros mercados que trabalham só numa escala principal de 5/2. Eu não sei se essa 6/1 vai engatar em quanto tempo. Acho que vai ter uma fase de transição até que ela saia. Mas a verdade é que está aí, né? Uma iminência de mudança forte que afeta não só o mercado grande de varejo e tal, como afeta o mercado de escritórios também. Até porque vocês estão em crescimento também, né, Tiago? Vocês têm uma meta de crescimento agora. Vocês estão com 100 unidades. A gente está com 100 unidades no Brasil. Esse ano, dos 30 anos, batemos a marca de 100 unidades. E a nossa meta para os próximos 5 anos é pelo menos 500 pontos no mapa. Sendo que para o ano que vem, a gente tem uma meta já assinada ali com sangue, comprometida, de 121 unidades. 121. Eu brinco assim muito com o pessoal, porque a meta é 120, então você tem que bater 121 para vender. E a gente já tem que verbalizar isso desde o dia 1, né? Para passar da meta, não adianta. Então, a nossa meta não é 120, é 121, que total hoje eu acho factível. Se você me perguntasse lá em 2019, no mundo antigo, antes da pandemia, né? Lembra aquele mundo? Eu ia falar para você, cara, 120 pontos no mapa num ano é muito trabalho, não vai dar, não dá. Hoje, esse ano eu fiz 35. Nem todas abriram esse ano, algumas estão em obra ainda, mas eu fiz 35. A gente fez o maior build to suit de espaço corporativo do último trimestre em São Paulo. Contrato com uma gigante chinesa de tecnologia agora, com quase 7.100 metros quadrados para uma empresa. Que a principal demanda dessa empresa era: preciso começar em 45 dias com 2 andares, 90 dias com os 4 andares. E essa velocidade ela só ia conseguir ter com o espaço coworking. Ela não ia conseguir ter no mercado tradicional. Né? Muitas vezes nem o contrato de locação sai em 3 meses. Sai em 3 meses. Então, a gente vê que o Brasil hoje tem muita demanda. Então, esse número de 120 começou a ficar factível. Assim. Você fala, cara, dá. Por que dá? Dá por quê? Os mercados grandes não estão saturados. São Paulo e Rio de Janeiro, se a gente somar a metragem quadrada de escritórios e somar o quanto os coworkings ocupa, hoje não é nem 6% do mercado. Todos os trabalhos de todas as consultorias imobiliárias famosas, JLL, CBRE, a Newmark, a Cushman, etc., todos têm estudos de mercado dizendo que até 2030, 1/3 dos imóveis vai ter algum tipo de pulmão flexível. Seja ele operado por um player como a gente, seja ele operado pelo próprio edifício que está oferecendo, seja ele operado por um grande ocupante que também oferece parte do seu escritório sendo flexível. Porque pode ser que ele não esteja usando tudo, ele subloca, depois vai precisar de mais, ele tira e por aí vai. Pô, se 30% dos imóveis vão chegar nesse nível de flexibilidade, com certeza ainda tem muito espaço para crescer nas grandes regiões metropolitanas, que é onde a gente já atua e atua fortemente. Hoje a gente está em 23 cidades. Mas eu acho que o leque abriu muito, Gustavão. O leque abriu hoje para cidade secundária. Sim. Então, por exemplo, por quê? Por conta do trabalho híbrido. Pensa comigo, você ia contratar alguém lá em 2019 no mundo antigo.
uma pessoa para vir todo dia aqui para esse escritório, lindo, maravilhoso, mas a pessoa mora em Jundiaí. Aí você fala, ó, tem que vir todo dia. Aí o RH já vai olhar e fala, esse cara vai desistir, porque todo dia ele enfrentar 2 horas para vir, 2 horas para voltar, pode escrever que esse cara não vai. Muitas vezes esse cara ele é excluído do processo porque ele morava em Jundiaí. Que convenhamos, não é longe, né? Mas todo dia, 4 horas no trânsito, não tem qualidade de vida nesse sentido. Com o trabalho híbrido, você falar, esse cara tem que vir 2 vezes por semana no escritório, os outros 3 ele trabalha de casa. Você concorda comigo que o Jundiaí já ficou factível? Aumentou o seu leque de contratação? Você, opa, comecei a chegar em talentos que eu não acessava antes. Eu estava limitado às grandes regiões metropolitanas. Então, essas cidades secundárias também viraram cidades que começam a ter demanda de escritório, porque os outros 3 dias que esse cara está lá, ou 2 dias, muitas vezes ele não tem a estrutura para trabalhar de casa. Ele quer ver gente, ele quer estar próximo de outras empresas, ele precisa desenvolver o mercado. Sim. E aí, se você coloca um espaço de coworking ali, você vai pegar essas grandes empresas que contrataram essas pessoas no modelo híbrido e esse cara começa a te demandar escritório lá também. E eu passo a vender não só na grande cidade, como também na cidade secundária. Então, hoje a gente está vendo um crescimento muito forte em cidades como essa que eu estou comentando, Vinhedo, Ribeirão Preto, você vem aqui para Mogi das Cruzes, por exemplo, a gente abriu recente agora Socorro, a gente abriu recente Assis, né? Tem um assistente ali que gritou os nomes ali. Assis de assistente ou Assis da cidade de Assis? né? Ficou uma cacofonia aqui, né? Então, a gente está entrando agora na região de Bauru. E essas cidades começaram a ter muita demanda. E eu acho que esse movimento de não trabalhe de casa, trabalhe perto de casa, ele começa a ser muito puxado também por causa do trânsito que a gente já tem nas grandes cidades. Para o paulistano, para o carioca. Aliás, uma curiosidade, você sabe qual é a pior cidade do Brasil em trânsito? Para mim é São Paulo, não tem... Eu ia chutar Curitiba. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Em média, o carioca leva mais tempo para se deslocar ao trabalho do que o paulista. Não, mas às vezes tem parada para tiroteio, né? Também, mas existe um problema. A gente tem algumas conversas no Rio de Janeiro com alguns escritórios lá de arquitetura e engenharia, e quando a gente procura fazer um evento lá, tem um problema. Quem está na Zona Norte não vai para a Zona Sul e o inverso. Final de tarde, evento. Porque não chega. O Rio de Janeiro ele é limitado geograficamente. Então, os principais corredores de deslocamento do Rio de Janeiro não tem igual a gente tem, muitas vezes, numa cidade igual São Paulo, ou que você tem em outras cidades, que você tem muita lateralidade que você consegue fugir. O Rio de Janeiro é limitado pelo mar, né? Limitado pelas montanhas, os morros. Então, isso acaba causando ali. O Rio de Janeiro tem uma média, o último estudo que a gente levantou, que foi bem bacana, 6 minutos a mais por dia o carioca leva para se deslocar do que o paulista. Então, essas duas cidades 6 minutos. Pioram muito. O paulista leva, em média, 120 minutos ao dia em deslocamento. Então, 2 horas do dia do paulista são jogadas em deslocamento. Na hora que a gente reverte isso, eu não preciso ir longe. Ó, se você deixar de vir para o escritório 2 vezes por semana, economizar 2 horas por dia, que você trocou essas horas em produção, você ficou trabalhando ao invés de ficar no ônibus ou no carro, são 4 horas na semana, vezes 4 semanas no mês, mais ou menos, 16 horas, multiplica aí por 12, a gente está falando de mais ou menos, chutar aqui por baixo, 190 horas ano que você economizou. Um mês trabalhado são quantas horas? 140 horas. Pô, então eu tenho quase 1 mês e meio que eu economizo, ou que eu produzo mais, só por não ir para o escritório 2 vezes por semana. Qualquer outra atividade, né? Ou melhor qualidade de vida. Então, eu acho que as empresas também estão começando a olhar para isso e ver que, cara, e se eu botar um escritório perto lá? Então eu continuo trazendo o cara para cá, ele continua tendo como fomentar a cultura, ele acaba trabalhando com pessoas da mesma empresa que moram no mesmo bairro, então cria essa questão também de uma conexão regional. Eu não mato totalmente o escritório, né? Porque entenda o seguinte, as pessoas não demonizam o escritório. O que as pessoas demonizam é o trajeto. É o trajeto. Não é o escritório. Se o escritório fosse a 5 minutos da tua casa, ia todo mundo sorrindo pro escritório. Ninguém ia reclamar de ir pro escritório. O que eu reclamo de ir pro escritório é a distância. Tanto que, por exemplo, o que a gente fez? A gente falou, cara, vamos ver se esse movimento de trabalhar perto de casa é bom? Vamos abrir uma regra na Zona Leste. De novo, lá em 2019, eu não colocaria uma regra na Zona Leste. A demanda era Paulista. Pinheiros, nem Pinheiro. Paulista, Faria Lima, Vila Olímpia, Morumbi. Era isso. Pegando o exemplo da Zona Leste, como é que você está vendo a expansão de vocês aqui na cidade de São Paulo? E já embarcando aí uma outra questão, da possibilidade de estar criando esses espaços em outras regiões, como é que você falou da cultura da empresa,
como é que vocês permitem que a cultura se manifeste dentro desses espaços coletivos? Bom, na primeira parte, assim, a gente testou Zona Leste no começo desse ano, assinando um contrato pro Almagá, com o pessoal da Porsche, que aliás, um abraço para eles, com um andar lá. Falou, cara, vamos botar isso aqui. Data de abertura, julho. Chegamos em 30 de maio, com 80% pré-vendido. Chegamos em 1º de julho, com a abertura do centro oficial a 100%, com o segundo andar já sendo construído. Então, antes de abrir, a gente já contratou a expansão. E a gente, em 1º de setembro, já tinha 2 andares 100% ocupados. Que lugar da Zona Leste? No Almagá, que é próximo ali da Praça Silvio Romero, Silvio Romero, para né? trás ali. Então, por que o Almagá? Porque é um prédio com qualidade AAA, num eixo platina ali, sendo desenvolvido da Zona Leste, que o público da Zona Leste, que antes tradicionalmente vinha até a Faria Lima para trabalhar, ou a Paulista, trabalha ali. Então foi um sucesso gigantesco de vendas. Inclusive, a gente participou de um evento bem bacana recentemente com a Porsche, onde eles juntaram os principais investidores ali da Zona Leste. Da Porsche, construtora. Eles trouxeram, assim, brincando, umas 300 pessoas, né, naquele evento, que são investidores de imobiliário da Zona Leste, para falar, cara, olha isso aqui, olha o case da Regus. Né? E a gente foi lá apresentar o case para eles, para mostrar como que, se você evitar com que as pessoas se desloquem, como isso tem seu valor. E detalhe, hein? Eu cobro na Zona Leste preço que eu cobro de Zona Sul, tá? Não é que é mais barato porque está na Zona Leste, porque o que manda no meu preço não é necessariamente a localização. Tem todo um componente de demanda, de tipo de padrão empresa, padrão de produto e por aí vai. Então, hoje, vamos pegar São Paulo, a gente acaba puxando a sardinha para São Paulo, aqui que a gente todos moramos aqui. São 4 milhões de pessoas saem da Zona Leste todos os dias para vir trabalhar na Zona Central, na Zona Sul e na Zona Oeste. São 4 milhões de pessoas. A minha unidade lá na Zona Leste, por enquanto, só cabe 400 pessoas. Então, assim, a oportunidade é gigantesca. Aí, a gente tanto viu essa oportunidade que a gente já começou a pensar totalmente fora da casinha. A gente está abrindo um Spaces na Avenida São Miguel. Lá no Que é mais Itaim lá para Paulista. frente. Aí você fala, Thiago, Itaim Paulista, demanda corporativa. Cara, convido todos os telespectadores a ir visitar o Spaces. A gente botou um produto da qualidade do Spaces lá, né? Foi até uma parceria nossa com um hub local que chama HDS. Ele converteu a marca para o Spaces. Qualidade do Spaces para o público da Zona Leste. Então, hoje, esse trabalhar perto de casa é um super viés de mercado. Tiago, e como é que se comporta, por exemplo, a região do Nordeste em relação com o WorK? Também, não, vai super bem. Recife é uma praça maravilhosa, porque o o Porto comportamento Digital é o mesmo? muito forte, é o mesmo. Tem um componente do Nordeste, que é um componente que a gente percebe também no Centro-Oeste. Tem uma questão do escritório de luxo, componente do prestígio. Então, por exemplo, vamos pegar uma cidade igual Recife, tá? Você tem ótimos prédios na cidade inteira. Mas você tem um prédio que é de frente para a praia, que é do JCPM, né, do Grupo Paz Mendonça, etc. E tal, que o público elite, digamos assim, quer ter escritório nesse prédio, que é status. Muitas vezes você tem prédios mais novos, que estão muito mais bem aparentados, assim, porque são mais novos, lógico, né? Então, o JCPM é de uma arquitetura de 30 anos atrás, que teria um valor de mercado melhor, mas o recifense vai querer ter o prestígio. E a gente percebe isso. Por exemplo, em Goiânia, a gente abriu nossa primeira unidade num shopping. Shopping Que é o no que Goiânia. justamente o que a gente perguntou, que é uma coisa inovadora até. Uma coisa inovadora. Piso Shopping, inclusive. Ó, você tá entre a Louis Vuitton e a Gucci, tem um corredor que sai na Regus, ó, no Piso Shopping. E o que foi legal de botar essa Regus lá em Goiânia? Porque o Shopping Flamboyant é um ponto de prestígio de Goiânia. Então, para o empreendedor de Goiânia ter um escritório no Shopping Flamboyant é uma assinatura muito forte, entendeu? Associado a marcas internacionais. Né? Então, isso me remete ao começo da Regus. A Regus era um escritório de luxo quando chegou no Brasil. Ela permitia com que pessoas pudessem ter um escritório ali no Faria Lima, 3729. Quem que estava ali naquela época? JP Morgan, tá até hoje. Né? Você tinha bancos, etc. Então, para você ter um escritório ali, você tinha que ocupar uma laje de 1.800 metros, era caríssimo. Como é que você conseguia ter um escritório ali? Através da Regus. Então, essa questão do endereço de prestígio, ele é uma característica do nosso negócio e ela é muito forte nessas regiões. Porém, com a nossa estratégia multimarcas, a gente tem ido para o Nordeste muito mais forte. Então, por exemplo, Salvador eu tenho 2 unidades,
E a gente acabou de reforçar a nossa equipe lá com uma gerente de expansão dedicada em Salvador, que é para abrir o mercado da Bahia como um todo. E a gente quer levar todas as marcas para lá. Lá tem que ter Regos, tem que ter OpenOffice, tem que ter HQ, tem que ter Spaces, tem que ter Signature, tem que ter tudo. Porque as marcas é onde eu jogo com o produto. Tem um bom prédio, eu vou na Regos. Tem o melhor prédio da cidade, eu vou com Signature. Eu tenho um bom prédio, um bom usuário aqui, com uma área grande, eu vou com Spaces. Eu tenho um prédio B ou C, numa terceira paralela aqui, vou com uma HQ. Entendeu? Não, tem uma área super pequena, afastada, eu vou com uma OpenOffice. Então, as marcas jogam esse jogo da gente colocar o produto que o mercado quer. Hoje eu já estou, para você ter uma ideia, em Fortaleza, a gente está em Recife, a gente está em Salvador. Nessas 3 cidades, a gente tem gerentes de desenvolvimento, uma cada, para abrir esse mercado. A gente está no norte, em Belém. A gente está muito forte na região do Centro-Oeste, com Brasília, Goiânia, temos Cuiabá também. Muito forte em Belo Horizonte, Uberlândia, Vitória. Aí Rio de Janeiro e São Paulo, a gente está nas principais cidades. E no sul, hoje, a gente tem presença nas principais capitais. E também a gente recentemente abriu Londrina. Então, Cascavel. Então a gente tem crescido. Londrina ainda não abriu, vai abrir. A gente tem crescido bastante nessas cidades, digamos assim, óbvias, mas também tem dado uns tiros que têm sido de bastante sucesso. Então, por exemplo, a gente abriu agora Assis e Socorro. Não eram cidades Tier 1, né, da nossa prioridade, mas foram boas oportunidades de conversão de marca. Desde o começo do ano, Gustavo, a gente trouxe um modelo que a gente chama internamente de Roll-in, que é um modelo de conversão de marca. O que é isso? Eu pego os bons competidores que têm um produto similar ao que nós temos e a gente converte ele para a nossa marca. E ele vira um franqueado da minha rede. Então, isso está abrindo muitas portas para a gente crescer nessas cidades. Operação Predadora. Mas pensa comigo. Concorda aqui, por exemplo, vamos pegar um exemplo qualquer aqui, mas o Roll-in que a gente fez de um competidor recente até em Porto Alegre, no Galeria Chaves. Era uma empresa de coworking que estava no Galeria Chaves. Ela está competindo com um mercado que tem Regos, que tem Spaces, que tem concorrentes como a WeWork, tem todo mundo. Então, e o cara tem uma unidade. O custo dele de Google para ficar fazendo marketing e brigar com os grandes é caro. É caro. O custo dele de ter uma rede de vendas para ficar vendendo e brigar com os grandes é caro. Na hora que ele converte a marca dele, ele entra no meu grupo, eu faço marketing para ele. Eu faço as vendas para ele. Ele entra na minha máquina de vendas. A minha máquina de vendas é global. Então você imagina que alguém está entrando agora, enquanto a gente está falando, hoje, amanhã não, porque é sábado, porque a gente está gravando na sexta, mas alguém está entrando agora lá na Índia, está falando, olha, eu vou abrir uma operação no Brasil. Que site tem no Brasil? E alguém lá na Índia está abrindo sites e mostrando. E o dele vai aparecer. E o cara vai clicar e vai ver, olha, tem um escritório para 10 pessoas aqui, tanto. Quer comprar? Quer? Clica, gera o contrato lá, você já vem com o contrato assinado para cá. Então, a nossa rede de vendas ela é muito forte, não só no país, como o que a gente chama de vendas exportadas. Né? Nesse quesito aí, eu até brinco com o pessoal que o Brasil é bem pai de santo, a gente recebe muita coisa. E tem as vantagens disso, porque grandes empresas querem estar no Brasil, só que grandes empresas tomam decisões centralizadas ainda. Né? Então, o mercado de tecnologia toma decisão no Vale do Silício. Entendeu? Sim. Empresas chinesas tomam decisão lá na China. Por exemplo, essa grande empresa chinesa que virou nossa cliente aqui em São Paulo, as decisões todas de vir para cá e assinar com a Regos não nasceram no Brasil. Nasceram na China. O nosso key account na China conversando com eles. Então, quando eles vieram no Brasil, eles já vieram para visitar as unidades. Você entendeu a diferença? Então, e eu também faço isso. Então, por exemplo, eu tenho grandes clientes como a Petrobras que trabalham comigo no Brasil e eu estou o tempo todo monitorando que tipo de demanda que ele tem para outros países. A gente acabou de assinar um grande contrato com o Nubank em outro país que foi através do Brasil. Tá. Então, a gente também faz export sales, mas é lógico que o Brasil se beneficia muito mais disso que vem para cá. E quando eu converto esse cara pequenininho para dentro da minha marca, ele entra nessa rede de vendas. É um benefício muito bom para ele. E é um benefício para o meu cliente ganhou mais pontos no mapa para trabalhar. E aí a gente abriu essa frente de mercado. Pra você ter uma ideia, este ano de 2025 a gente já converteu algo em torno de 20 pontos para a nossa marca. E a nossa meta para o ano que vem, dentro dessas 121 aberturas, é que metade seja conversão. Tá? Quem que pode ser convertido? É meio forte, né? Converter. Então, não, mas se você tem o termo evangelizar, conversão, tá valendo, né? Mas, por exemplo, eu tenho desde grandes concorrentes, que foi o caso de um grande coworking lá no Concórdia, em Belo Horizonte, que era um coworking de mais de 1.500 metros quadrados, não estou falando de empresa pequena,
que converte para a nossa marca, até empresas que têm 5 ou 6 unidades, cada uma de 250 metros, espalhadas. Espalhado em vários lugares. Lógico que nem todos vão ser uma Regus, nem todos vão ser um Space. Então, para isso que a gente tem as marcas para poder jogar. E eles continuam comandando a operação. Como franqueado, sim. Se ele não quiser ser franqueado, aí eu posso operar para ele, e aí a diferença é que eu tenho o meu custo operacional ali, entendeu? Porque tem muitas pessoas também que nos procuram que estão querendo sair desse negócio porque vão aposentar, ou porque vendeu o imóvel, ou porque quem tocava era o filho foi estudar nos Estados Unidos, aconteceu isso recentemente até, então o cara falou, pô, eu sou advogado, eu tenho meu negócio, meu filho que tocava, só que meu filho passou no negócio lá fora e agora eu não tenho quem toque. Então pro cara foi tipo, vem cá, tô entregando para vocês tocarem, né? Então o Rollin, ele tanto tem o modelo franqueado, quanto o modelo próprio de gestão, e a gente cresce, continua aí com a nossa meta de pelo menos 50% do nosso crescimento, da forma que a gente sempre fez, né? Os aluguéis, os prédios corporativos e colocar unidades da Regus, o Signature, que é uma marca que eu estou trazendo para o Brasil agora, que é a nossa marca mais premium, que é o que há de melhor em escritórios. Assim. Então é lógico que vai ser um produto premium, né? Então é o nosso produto mais caro, mas é aquele produto que você vai vender para high-end. É o cara do private office que quer um escritório boutique com a melhor vista da cidade. Quer ver uma coisa engraçada? Por exemplo, como é que a gente sabe que um prédio é candidato a ser um signature? Um dos testes... É visto. Não, é engraçado. Ó. Um dos testes é você chegar no aeroporto internacional, pedir um táxi e só falar o nome do prédio. Se o taxista pedir o endereço, você não só vai chegar pelo nome do prédio, não é um candidato a signature. Então, por exemplo, você chega em Nova York, me leve para o Empire State Building, beleza? Se você tiver que falar, me leve para 329 na 44, já é, não é um signature. Você entendeu? Então, tem essa questão que é do nosso negócio, que é vender o prestígio. Né? Então, a marca do signature é isso. Agora, falando meio dentro disso, Thiago, como é que você, eu não sei porquê, mas como é que existe bastante críticas sobre identidade da marca de uma empresa que vai para um coworking. Ótimo ponto. Não digo nem identidade, é cultura, né? Eu digo também. O seguinte, a Nestlé é lá, a Philips é lá, é o prédio da Philips, né? A empresa que vai para um coworking, ela perde um pouco a identidade da marca. Não sei se isso é verdade ou não. Não é. Mas eu já ouvi falar sobre isso. Vou te falar uma coisa. Vocês frequentam nossos espaços, né? Até porque assim, o Onaga, a gente já esteve junto, né, inclusive com você, aqui na Vila Olímpia. Isso. Hoje o Onaga, aqui na Berrine, né? Hoje o Onaga usa o da Vila Olímpia. Vila Olímpia e Santos. E a Santos, que eu uso a Santos. De um mês para cá, vocês estão abrindo em frente ao meu apartamento, né? Nos jardins ali da Tutóia? Eu só vou atravessar a rua. Então, aqui está ficando maravilhoso o design daqui prédio. Nossa, você vai adorar. Porque já pega a nossa arquitetura 25 para frente. Os desenhos que a gente está fazendo para os spaces novos, ele tem várias mudanças, depois eu comento um pouquinho. Esse Mas essa questão... ponto. Não, esse é um ótimo ponto, vamos trabalhar um pouquinho em cima dele. Primeiro que assim, a gente tem que aprender que cultura, basicamente, é criada por pessoas, não necessariamente por espaço. Se o espaço por si só definisse cultura, você não tinha chefe tóxico e escritório bonito. Bonito, justamente. Certo? Então, assim, o ambiente ele pode colaborar com a cultura ou ele pode atrapalhar a cultura, mas ele não constrói cultura. Cultura é construída por pessoas. Então, no momento que eu tomo a decisão de ir para um coworking, e se as minhas pessoas entendem qual é a minha cultura, o que eu tenho que ser feito, não vai ser o ambiente do coworking que impacta. Até porque o que do coworking impacta a cultura? A recepção ser compartilhada? O banheiro ser compartilhado? Eu acho que, bem grosseiramente falando, é a localização que marca. Olha, a Vivo é aqui, o prédio da Vivo é todo em aço inox, é bem marcante e contribui para a marca. Mas é por isso que eu brinco muito, que é o seguinte, Onaga, o coworking não vai matar o escritório imobiliário, o escritório tradicional. Ele complementa. Eu acho que ele complementa. Vai continuar tendo as empresas com o seu headquarter e seus prédios icônicos e aqueles prédios que viram fundo de comércio. Aqui sempre foi o prédio da BASF, ali é BASF. Isso vai continuar existindo. O coworking, ele complementa essa experiência. Não, ele não vai substituir essa experiência. Então, empresas que têm cultura forte, eu trabalho com todos esses nomes que a gente citou aqui.
Todos. Grandes bancos, grandes tecnologia e tudo. Todos são meus clientes. O que define o momento que eu vou para o coworking é em que estado a necessidade de escritório sua é. Então, por exemplo, eu vou ter uma equipe que vai fazer um projeto. Qual é o meu projeto? Eu vou abrir uma nova unidade de um sistema que a Vivo, estou chutando aqui, está lançando lá em Ribeirão Preto. Eu vou botar uma equipe de 10 pessoas que vão trabalhar durante 11 meses nesse projeto. Será que vai fazer diferença eu abrir um prédio próprio da Vivo, construir um contrato por 10 anos? Não vai. Então, essa demanda automaticamente vai para o coworking. Então, assim, quando eu preciso de agilidade, menos risco e custo mais barato, quando é esse tripé, o coworking geralmente pega essa demanda. Claro. Agora, eu quero a minha matriz, eu sou um grande grupo de advogados, eu quero ter aquela recepção fenomenal para que todo mundo chegue e ache que eu sou o melhor, eu quero ter serviço de cafezinho premium por mês, então começa a ser mais tendencioso ao escritório próprio. Né? Então, assim, eu sempre brinco com o pessoal, não existe uma linha que você traça, que você fala, aqui é coworking, aqui é próprio. Eu tenho grandes empresas, igual a gente acabou citando, essa gigante chinesa de tecnologia que chegou no Brasil agora, são 801 pessoas num coworking. Então, tamanho ela tem para pegar vários prédios sozinha. Não é sobre pegar vários prédios. Qual que foi o principal driver dela? Velocidade para abrir. Ela não quer fazer gestão do espaço. Praticidade da operação. Ela não quer fazer um investimento de entrada. Ela quer o espaço pronto. Então, isso o coworking consegue entregar. E aí, quem vai acontecer com a cultura dela lá dentro? Ela vai continuar tendo que fomentar a cultura dela lá. Mas eu ainda acho que cultura hoje tem um componente de 50% liderança. Eu só vou pegar um negócio que já vou. Por favor. 50% liderança, 30% subordinados, 20% o ambiente de trabalho. Até porque, é o que eu falei, não é a beleza do escritório ou o setup do escritório que define cultura. O que pode atrapalhar uma cultura, muitas vezes, do escritório, eu vou te dar um exemplo. Você faz um escritório todo open, onde só os chefes têm escritório fechado. Você já está passando uma imagem de uma cultura separatista, ponto. Se a sua empresa quer aquilo, ok. Olha, eu quero que o meu chefe tenha um respeito da equipe. Faz o escritório separado para ele. Eu quero humanizar minha galera. Faz ele no open office. Então, o escritório ele pode ajudar a humanizar. E aí também tem essa questão do coworking. Hoje eu vendo muito, Onaga, escritório como serviço para as empresas, para oferecer para o colaborador, se ele quiser, ele usa. É como se fosse um benefício. O cara ganha o VR, o VT, ele ganha um vale escritório. E aí, olha, se você não quiser trabalhar de casa, ou se você não quiser pegar horas de trânsito, usa réguas aqui, ó. Aí no final do mês eu passo a régua, vejo o quanto ele usou e cobro do cliente de maneira corporativa. Sabe o que é a beleza desse produto? Que o cara usa o dia que está tendo obra na casa dele, então ele vai lá e usa o escritório. Aí no outro dia ele combina com os colegas, vamos todo mundo trabalhar da Réguas da Paulista? Vamos. Aí ele aluga uma sala de reunião. Amanhã tem happy hour na Vila Olímpia, vamos trabalhar ali da Réguas da Olimpíadas? Vamos. Então, quando o cara olha o cliente corporativo que está sentado na matriz dele, que tem seu prédio próprio, o cara começa a olhar e fala, cara, olha que legal, eu transformei algo que era imobilizado, eu fazia todo mundo vir até mim, para um negócio que agora parece mais fluido, as pessoas estão usando conforme necessidade. Com mais prazer eu acho que a mensagem que eu passo de cultura para os colaboradores está muito mais ligado a isso do que necessariamente o cara ter o logo na porta do prédio. Porque é o que eu falei, assim, eu já fui em muitos prédios, e eu lembro que eu falei que eu trabalhava na parte de trás, aquela que é invisível, que ninguém vê. Eu já trabalhei muito logo na parte que o logo é maravilhoso e a cultura é horrível. Na verdade, a cultura está no quadro, né? Na recepção. Então, você tem logos maravilhosos em prédios e que o CEO chega de helicóptero, o dono chega de helicóptero. Então, ele mesmo não passa pela recepção. Ele, muitas vezes, ele não usa o café compartilhado e por aí vai. Então, a cultura é 50% liderança. E não é só liderança de alto nível, não. É liderança de baixo. Lembra que eu dei o exemplo do Gustavo Tóxico aqui? Se ele todo dia ligasse para mim, 3 vezes no Teams ali, atendendo. Tanto é que ficou melhor quando ele saiu, né? Ficou mais leve, né? Mais leve. Não, mas tem eu cubro a área de gestão de pessoas e recursos humanos há mais de 20 anos, né? E o que a gente mais escuta é que as pessoas não se demitem da empresa, se demitem do chefe, do gestor, né? Então... E quer ver uma coisa interessante? Por exemplo, muitos clientes nos procuram porque a gente oferece tanto o escritório pronto, com layout pronto, ou a gente permite a customização. E quando o cliente quer customizar, muitas vezes ele troca ideia com a nossa área, né, de customização. Eu quero assim, quero essa, tal. E você percebe que
diferentes tipos de liderança demandam diferentes tipos de layout. Então, por exemplo, se uma empresa é familiar, e geralmente você está na primeira geração, na família, pessoa que talvez já está ali na casa dos seus 60, 70, está para aposentar, os filhos estão para substituir, etc e tal, você vê que é layout fechado em sala, cada um tem sua sala, não se comunica, não tem nada disso. Quando você está falando de empresas já mais de tecnologia, que é para abrir uma filial no Brasil, ou para abrir uma filial em determinada cidade, os layouts são Open Office, não tem distinção entre cargos de chefia, nem tamanho de mesa muda, muito mais focado no colaborativo. Agora, tá tudo bem, nenhum tá certo, nem outro tá errado. É como a liderança quer que a cultura funcione. Lembra que eu falei que o trabalho híbrido é um tripé? Empresa, colaborador e cliente. Tem que funcionar para a empresa. A empresa é o acionista, a empresa é o dono, a empresa é o cara que está tocando ali, a liderança da empresa, seja ela sênior ou não. Então, se para a empresa funciona daquele jeito, ótimo. Agora, eu acho que hoje a gente vive num mundo onde flexibilidade é uma arma muito importante. E ela é uma arma muito forte, porque no mundo de hoje não dá para competir só por salário. Porque se só salário mantivesse as pessoas, você não tinha demissão por conta de chefe tóxico, você não tinha demissão por conta de não ter outros pontos. Só que isso não entrava, né? Se você voltasse lá em 2019 e pegasse o motivo pelo qual as pessoas pediram demissão, ia ter liderança, oportunidade de carreira, salário, uma série de coisas. Agora, o motivo de pedir demissão é começar. Eu levo muito tempo para ir para o escritório. Olha, a empresa não me proporciona bem-estar, a empresa não foca na minha qualidade de vida. Começou a aparecer, e puxado muito, devo dizer, pelas novas gerações, começou a aparecer componentes no escritório que antes não era motivo de demissão. Que agora começou a... na Regos, a gente trabalha com uma equipe razoavelmente jovem. Né? Então a gente tem desde o nosso cargo de entrada, que é a entrada mesmo, pessoa que formou ali da faculdade, está começando a trabalhar com a gente, e desde cargo sênior. E você percebe, eu tenho nos meus ambientes geração Z, Millennium, né? Todo mundo ali, os Y, Baby Boomer, todo mundo trabalhando junto. Mas eu tenho um volume muito grande de geração Z. E você começa a perceber esse tipo de demanda. Esses dias a minha galera se reorganizou e falou assim, olha, a gente conversou entre nós e não está fazendo sentido eu ir para o centro A e ele ir para o centro B. Eu moro aqui, pô, ele mora ali. Vamos fazer assim. Entre eles. Então isso é maravilhoso. Significa que o RH antes que tomava essas decisões, né? E não foi justo isso estar na mão do RH, só do RH, né? Então, eu acho que a gente vive num mundo diferente, onde a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Daqui a pouco está chegando nos ambientes de trabalho a geração alfa, que já é um animal totalmente diferente, porque nós vivemos a transformação digital, a geração Z já nasceu no mundo digital e o alfa já vem como dependente digital. Né? Eu vejo pelos meus filhos, um com 13, um com 10 e o outro de 6 meses na barriga não mexe com o celular ainda. Mas o de 13 e o de 10 já sabe é dependente digital. Cara, você quer torturar esses moleques e falar, você não vai ter celular agora. Tanto que esse é o castigo. A minha moeda de troca, meu castigo é o celular. Ah, peraí, vou tirar o celular. Mas esses moleques entram na linha na mesma hora. Agora, é uma geração que vai chegar nos ambientes de trabalho com essa dependência digital. Entendeu? Eu já percebo isso hoje. A gente, por exemplo, eu gosto muito, e a gente não incentiva ainda, todas as tecnologias para os ambientes de trabalho que desumanizem o espaço de trabalho. Com a pandemia, tudo virou sem fio, né? QR Code, vai, escaneia e paga sem fio, faz tudo. Isso é maravilhoso, leitura e tal, mas isso perdeu o toque humano. Então, nos prédios onde nós temos recepção, a gente mantém a recepção. Esses dias chegaram para a gente e falaram assim, a gente quer implementar, um fornecedor, inclusive, falou para a gente vai dar de presente para vocês o reconhecimento facial. Para pôr nas catracas. Porque a gente quer fazer uma bandeira, e eles, coincidentemente, são clientes nossos, então eles querem que no prédio deles já tenha o reconhecimento facial. A gente falou, puta, cara, legal, tal, investimento caro, né? Sim. Porque quem tá acompanhando sabe, o mercado de escritório todo migrou para reconhecimento facial. A gente perguntou, e como fica o efeito recepção do cliente? Não, porque o teu cara já vai poder mandar o QR Code pro visitante, o visitante não precisa passar nem na recepção mais. Só que quando ele fala assim, o cara não vai passar mais na recepção, num prédio tradicional, parece bom. Eu vou ter menos recepcionista. Eu vou ter menos gente, o condomínio vai ficar mais barato. Para mim, eu vou perder o contato humano. Porque o meu efeitual é falar, bem-vindo para o cliente, bem-vindo a Regos, como eu posso te ajudar? Você precisa de um escritório? Você quer um café? Você já conhece? Posso te mostrar? Se eu digitalizar isso,
eu desumanizei o primeiro ponto de contato que eu tenho com o meu cliente. Não, até porque as pessoas com que a gente encontra no Spaces, né, Onaga? Uhum. Não, são pessoas que assim, conhecem, já nos já. conhecem, né? Então, você tem uma jornada, né, de conhecer a pessoa pelo nome, de Exato. consegue Você quer ver cumprimentar. uma métrica interessante? A gente percebeu nos nossos usos que, assim, a demanda por sala de reunião mudou bastante, né? Então, hoje a demanda é muito mais por sala maior do que por sala pequena, então a gente adequou o produto e tal. E a gente percebeu que o Brasil é um dos países que tem menor adoção de reserva de sala de reunião por app. A gente tem o maior número, se você pegar percentualmente falando, o Brasil é o número 1 de reserva de sala de reunião presencial. Que a galera vai até a recepção e fala, eu queria uma sala, tem? Tem uma reunião amanhã às 2 horas? Tem. Por que isso acontece se eu posso fazer no app? Sou eu. Por que você faz isso? É porque eu gosto de chegar lá e perguntar e ter o contato com a pessoa, dar um bom dia para a pessoa, é Até mesmo. porque ele não trabalha em casa, né? Ele não consegue. Não, mas digo assim, se ele tem a poderia fazer pelo necessidade de app, ver a pessoa. ele poderia reservar a sala, poderia. ele poderia pegar e falar, cara, eu quero uma sala de reunião para 4 pessoas. Ah, no Spaces da Alameda Santos. Ah, eu vou estar lá amanhã 2 horas. Ele podia reservar no app. De vez em quando eu faço até. A grande maioria esmagadora dos meus clientes Chega lá vão na até a recepção e falam com o nosso community manager ali e pede a sala de reunião. Por quê? Aí que eu falo, é a humanização do atendimento que é o meu diferencial. É o diferencial É o meu mesmo. diferencial. É o cara tá ali para tudo, para quando tem um problema, é o cara tá ali para quando tem um elogio, é o cara tá ali para quando você tem uma dúvida, é o cara tá ali para... E nenhuma equipe minha tem autorização para virar para o cliente e falar o seguinte, sabia que o senhor pode reservar pelo app? Não pode. Ah, pediu a sala de reunião? Vou reservar para você, tá aqui, ó. É verdade. Porque a gente não quer desumanizar esse atendimento. E tem uma outra métrica no nosso negócio que a gente gosta bastante, que é o seguinte, a gente nunca pode ter mais que 2 pontos de contato com um cliente até ele sentar no escritório dele. Então, por exemplo, vamos pegar esse prédio aqui. Eu passei numa catraca no estacionamento, peguei um elevador, passei na recepção do prédio, primeiro ponto com o cliente, cheguei na régua, segundo ponto. Se esse cara tiver que ter mais um ponto de contato antes de acessar, não é um bom ponto para ter um coworking. Entendeu? Uhum. E aí, hoje, muito do mercado de escritório migrou para um negócio meio maluco, que o estacionamento lê a placa, mas ainda depende de alguém para ficar lá para te dar um QR Code, chega Tem nas que passar recepções lá, dos prédios. subir lá, Chega na recepção do prédio, você vai aonde? Ah, eu vou na empresa tal. Ah, então o senhor liga lá, pede para eles gerarem um QR Code para você. O cara fica na recepção do prédio, esperando para gerar um QR Code. Ninguém atende lá, ninguém te libera. Cara, isso não é experiência de usuário. Isso eu não vendo. Eu quero o efeito uau. O efeito uau é o cara chegar lá, uau, fui bem atendido. Né? Nossa, que diferente, é isso. E a gente, durante muito tempo, fazia uma brincadeira que era interessante. Todo novo colaborador, Patrícia passou por isso também, novo colaborador, antes de começar a trabalhar para a gente, tinha que rodar todos os competidores. Todos. Tinha que visitar todos, lembra? Aí ela começava a induction com a gente. Aí ela começava a passar pelo treinamento dela. Qual que era o intuito disso? Veja como o mercado trabalha. Depois você vai aprender como a gente trabalha para você ver por que a gente quer ter esse diferencial. Tudo bem. E, cara, durante muito tempo mesmo, a gente liderou o mundo, o Brasil liderou o mundo em NPS. Até hoje a gente é uma das principais referências. Tem bons mercados? Tem, mas, cara, o Brasil sempre foi referência de NPS. Eu acho que é uma característica do brasileiro, é uma característica da nossa equipe, é uma característica da nossa liderança. E eu acho que o brasileiro, nós somos um povo que a gente enxerga no escritório um ambiente profissional de trabalho, mas que a gente ainda é carente dessa humanização. Você quer ver uma coisa? Por que a gente vai passear no shopping muitas vezes sem comprar nada? Socialização. Só socialização. Concorda? Isso é... Quando você comenta isso com um americano, eles acham que a gente é muito burro. Você vai no shopping sem comprar nada? O que você vai fazer no shopping? Passear. Como assim passear no shopping? Eu só vou no shopping para comprar. Passear eu vou num parque. E aqui não, a gente tem esse conceito. Então, a socialização é muito importante para o brasileiro. Por isso que eu acho que o escritório não morre. Ao contrário, se todo mundo for para o escritório, nem tem espaço para todo mundo sentar. Não tem. A gente vê, a gente estava até conversando com o Giancarlo da Silva, né, falando a respeito Grande disso. Giancarlo. Que a taxa de vacância também está chegando aí 17%, né? E como um todo, né? Não só São Paulo, mas como um todo, essa 17%. E quando chega a 15% é praticamente que você não tem mais absolutamente local para
Faria Lima está em 6 hoje. E 6. tem algumas regiões que estão em 40%, mas Faria Lima é 6, né? Paulista 2. Paulista 2, são números assim, expressivos. E aí eu vejo que você escreveu um livro, nem home nem office, né? Eu queria até que você falasse um pouco, porque esse livro também ele tem uma atualização digital. Sim. O que acontece? A ideia, o cenário do livro, a gente já vinha pensando antes da pandemia, a ideia era trazer o futuro do trabalho. Sim. Com a pandemia, a gente rasgou o livro, né, Paty? E falou, vamos começar de novo, porque o futuro do Mudou trabalho é tudo, agora, não dá mais pra falar lá na frente. A gente foi uma das primeiras empresas, e eu particularmente uma das primeiras pessoas, a começar a ventilar o termo híbrido. Porque até então só se falava remoto. E a gente falava, não, cara, o futuro é híbrido. O futuro é híbrido. E é importante que o futuro seja híbrido. Tanto que quando a gente fez o livro, a gente trouxe uma experiência física e digital. Todos os capítulos do livro têm um QR Code para a pessoa se conectar com a gente no YouTube. E no YouTube a gente está sempre atualizando o conteúdo para que tenha coisa moderna. Porque o livro a gente escreveu em 2022. Em 2023 já teve uma lei do trabalho híbrido no Brasil aprovada, então eu já tive que atualizar conteúdos do livro na segunda edição, mas mesmo assim a gente atualiza no digital, e a gente faz esse componente entre o físico e o digital. E eu acho que hoje, com essa vacância que a gente tem baixa em São Paulo, ainda muito alta no Rio, no centro do Rio, e o Rio ele se comportou de maneira totalmente diferente de São Paulo no pós-pandemia, porque o Rio de Janeiro, basicamente todo o estoque de escritório estava no centro e Botafogo. Só que o carioca não mora nem no centro e parte morava em Botafogo. Acabou. Toda a massa estava ou na Barra ou na Zona Sul. Tudo para Barra. E aí o que acontece? O carioca que mora na Barra hoje, ele é o nem home nem office na veia. Ele fala, cara, eu topo ir para um escritório, mas eu não vou para o centro do Rio. Não vou atravessar. Aí o que começou a acontecer? Cara, a gente nunca cresceu tanto igual a gente cresce na Barra hoje. Hoje tudo que a gente abre na Barra vende. Aí já tá... o proprietário já tá olhando e falando, nossa, aqui foi legal, vamos ver outro prédio e tal. Porque... o carioca que mora na Barra tem um alto poder aquisitivo e ele não quer mais ficar 2 horas no trânsito para ir para voltar do centro do Rio de Janeiro. E o Aqua lá tem um problema, né? No Rio, né? No Porto ali. No Porto, o Porto Maravilha ele tem uma questão de logística, né? Que ele acaba sofrendo por isso, mas eu ainda acho que tem oportunidade a longo prazo. O que acontece? Essa vacância do Rio, ela foi muito pesada, mas ela já vinha mal antes da pandemia. Que a pandemia deu uma porrada forte em São Paulo, em todos os mercados, mas não foi tão forte fora desses grandes mercados. Por exemplo, a nossa operação fora de São Paulo e Rio não sentiu pandemia. Não sentiu. Minhas operações do Recife, Salvador, BH, Porto Alegre, não sentiu pandemia. Porque talvez pela característica dessas cidades, onde o mercado de escritório não é tão grande, o deslocamento não é de 2 horas, então não teve tanto impacto. Eu acho que teve, quando eu digo não sentiu pandemia, eu não estou tirando a questão de saúde, tá, gente? Assim, lógico que durante os lockdowns, eu estou falando assim, não foi um mercado igual o mercado do Rio, que entrou a 30 de vacância e saiu do pós-pandemia com quase 46 no centro do Rio. Entendeu? A própria São Paulo estava com 24% em 2022 de vacância, que é muito alto, é 1 em cada 4 prédios vazio. Muito alto. O que aconteceu é que não tem estoque novo, porque leva de 5 a 10 anos para construir um prédio. Não, e ficou um período sem construir por causa Ficou um período sem construir. Todo mundo que tinha um projetinho ali entre 2020 e 2021 engavetou o projeto. Começou a retomar agora. Esse novo estoque vai demorar muito chegar. Aí junto teve um novo plano diretor. Aí junto tem essa questão do trabalho híbrido, que mudou. Concorda que eu desenho um prédio para durar 50, 100 anos, mas eu não sei quem vai ocupar nem quando eu lançar o prédio. Você não tem a menor ideia das empresas que vão ocupar o prédio. A não ser que seja um build-to-suit pedido. Bom, aí já é. Mas a grande maioria não sabe. Então você está desenhando um produto que você não faz a menor ideia de como ele vai ser utilizado, ainda mais no futuro. Então, você acha que realmente quem desenhou o WTC lá nos anos 90. Aqui sabia qual ia ser a ocupação nos anos 2000? Isso não vai, entendeu? Então, a gente faz mais ou menos chutando para o futuro, só que o trabalho está mudando muito isso. Então, você pega, Faria Lima está com 6% de vacância, beleza. Tem prédio a 100%, mas eu desafio a gente ir no prédio, o prédio estar 100% ocupado por pessoas. Ele pode estar 100% locado, mas as pessoas ainda estão rotacionando muito o uso daquele ativo. Então, eu acho que vai ter ainda um tempo de... teve um flight to quality muito forte, né? Então, quem não estava nesses grandes eixos, depois da pandemia, como tinha muita promoção, muito desconto, o cara se moveu para lá. Só que agora, ciclo imobiliário,
vai começar a subir os Subiu aluguéis. agora, A gente vai ver quem realmente vai ficar nesses aluguéis, porque convenhamos, São Paulo a 300, 400 reais é para poucos, né? O metro. Igual a gente viu esses dias uma transação na Faria Lima, se eu não me engano, do Scotiabank, é 400 reais o metro, entendeu? Isso é preço de Manhattan, Wall Street, e provavelmente o melhor prédio. Então, não que São Paulo não vai ter esse tipo de demanda, né? Mas não vai ser a região inteira. Então, vamos ver como é que isso vai se adequar, porque esse movimento do tem o flight to quality, depois tem o flight from quality, né? Então, perdão, falei errado. É flight to quality and flight from price. Então, o cara vai fugir ali daquele aumento de preço. E aí vamos ver como é que isso vai se comportar. A Chucre tem reagido bem. A Berrini começou a mostrar sinais de reação ao longo do comecinho aí de 2025. Até então, a Berrini estava sofrendo bastante no pós-pandemia. Pinheiros pujante, impressionante como o Pinheiros mudou, né, nos últimos anos. Eu lembro quando abriu o Spaces ali de Pinheiros, que só tinha o nosso prédio, você olhava em volta, era tudo estacionamento. Agora eu não tenho mais vista. Todo lugar que eu olho, prédio, hotel, tudo assim, a gente não tem mais vista no Spaces. Qual rua que tá? Na Capitão Antônio Rosa, do lado do Fradique Coutinho ali, o metrô. Então, eu acho que Paulista tem muita oportunidade. Paulista carece de bons prédios, né? O inventário da Paulista é antigo. Velho, antigo. É antigo. Então, isso limita muito os produtos que a gente consegue colocar. Então, tem muito prédio na Paulista ainda com pé direito muito baixo, que cria aquela sensação de um ambiente mais claustrofóbico, que é mais difícil de fazer alguns tipos de layouts mais interessantes. Você ainda tem muito prédio na Paulista com característica multiproprietário, então dificulta muitas vezes a nossa negociação, por exemplo, com um proprietário só. Porque você pega prédios bons, mas que a laje foi picotada em conjuntos e cada conjunto é um dono. E aí fica difícil para você negociar um espaço grande. Então, acho que a Paulista tem que passar ainda por um redesenho, principalmente na parte de real estate dela. Mas a gente está vendo alguns retrofits interessantes para a região da Paulista. Centro de São Paulo começou a ter uma demanda também boa. Então, a gente entrou ali na 15 de novembro do ano passado. Do lado da B3, um lugar que traciona bem, que vai bem ali também. Eu acho que ali ficou meio carente pós-pandemia. Já era um pouquinho antes, né? Agora está um pouquinho carente, mas eu acho que agora com o ensaio desses hubs, né, cada vez mais voltar para os espaços de trabalho e espalhar ao longo da cidade, tem boa oportunidade ali. A gente abriu Vila Leopoldina, está indo super bem. A gente abriu Alto da Lapa, vai super bem. A gente tem agora um pipeline muito forte para a região de Santana, Tucuruvi, que eu acredito que vai agregar bastante valor. Além dos óbvios, né? Os Faria Lima, Vila Olímpia, aqui, Morumbi, Santo Amaro, que é uma região que cresceu bastante também. E a beleza disso é que o mercado de coworking ele é embrionário, né? Porque as empresas vêm para o coworking, crescem, aí já acostumaram com o prédio, já acostumou com o endereço. Então, muitas vezes, ele sai do coworking, mas ele fica no próprio prédio. No próprio prédio. Então, acaba criando um pouco daquele fundo de comércio. Né? O LinkedIn é um desse. O LinkedIn veio para o Brasil através da Regus do Eldorado. E depois ele foi para o Eldorado com 2 pisos. Mas o LinkedIn nasceu naquele prédio do Eldorado desde o primeiro dia, que era na Regus do Eldorado. Então, eu acho que esse modelo também de embrionário do coworking vai ajudar muito nessas regiões a desenvolver. Começar a levar grandes empresas para lá. Essa grande multinacional chinesa que eu citei por Morumbi, ela também alugou com a gente na Zona Leste. Um espaço gigantesco lá. E pode ter certeza que vai ter mais demanda dela, daqui a pouco ela vai ficar provavelmente com boa parte daquele estoque daquele prédio, além do espaço que ela tem com a gente. Então, eu acho que isso está facilitando muito com que esses mercados se desenvolvam. Porque, concorda comigo, grandes empresas não olhariam para esse mercado se não fosse o coworking, se não fosse essa demanda de trabalho híbrido que a gente tem hoje. Tiago, a gente está chegando ao fim. Queria agradecer a sua presença, tudo. Até compartilhar com o nosso público o livro, né? Para quem ainda não conhece, não teve a oportunidade de... Tá aqui, ó. Trouxe 2 para deixar aqui no podcast. Trouxe um pessoal do Cavalete, um para ficar aqui no podcast. Vocês já ganharam, né? A gente... Eu não. O Oguma ainda não, mas a gente fez, inclusive, quando houve o lançamento... A gente fez uma distribuição. Uma distribuição no evento. Público num evento... que a gente levou um grupo, né? A gente levou um grupo de arquitetos para visitar a fábrica da Cavalete, e aí durante algum desses eventos de experience a gente distribuiu para esses profissionais que participaram com a gente. Muito bom. Você encontra quem quiser. Mas deixa o pessoal da Cavalete. Na Amazon, qualquer livraria, né? Então, essa coisa legal, né? A gente ia lançar, quando a gente fez o projeto do livro, a Paty é coautora comigo aqui no livro. Boa. A gente sempre pensou em vamos lançar um e-book?
E lembra que a gente falava, não, a gente quer o top. Papel. Isso aqui é o presencial. Né? Isso. Isso aqui é a cultura do livro, do top, da página, de rabiscar. Não tem coisa igual. De pegar na mão, né? Não tem coisa igual. E isso é muito bacana, assim, tipo, a trajetória do livro. Dizem que todos nós devemos, como é que é? Plantar uma árvore, escrever um livro, comprar uma Harley, não é? Então, assim, vou chegar na Harley aí. A gente anda de Big Trail, né? Big Trail. Tiago, obrigado pela Obrigado a presença. vocês. Obrigado, Thiago. Obrigado a vocês que nos acompanham Obrigado. e até o próximo episódio do Meeting Office. Obrigado.